O tema da mensagem de hoje: quebrar as mentiras do diabo em sua vida. Amém? Aleluias. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém? Então aqui nós vemos que o diabo ele tem tentado tirar o governo de Deus na vida do homem. Se nós pararmos para observar a Sagrada Escritura, nós iremos ver que Deus ele preparou tudo para que eu e você tivéssemos autoridade hoje. Deus, desde a sua criação, ele preparou todo o cenário para que o governo fosse dado em nossas mãos. E o diabo, nós observamos através da Bíblia que já desde o princípio ele vem tentando tomar o governo para si, até mesmo quando ele era um anjo de luz, que ele quis ser maior do que Deus, ele quis ter toda a autoridade sobre ele. E ali, naquele lugar onde se encontra Deus, que é a eternidade, ali o diabo ele quis, por certa parte, ter certa autoridade que não cabia a ele. E todos nós conhecemos que ele se ajuntou ali com uma terça parte dos anjos, e ali ele contou mentira já desde o céu ali, para que eles viessem a ser governado pelo o anjo de luz, que hoje é Lúcifer. E ali o diabo, ele olhando para a autoridade de Deus, querendo aquela autoridade para si, e Deus vendo que havia maldade no coração do diabo, ele o lançou para o inferno, para o abismo. E o diabo, ele veio para essa terra, foi lançado. E aqui nessa terra ele achou que estava estabelecido o governo dele, porque Deus ainda não tinha criado você. E ali o diabo passeava, se andava por toda essa terra. E ali, quando nós podemos ver no versículo 2 de Gênesis, que havia trevas sobre a terra, e o diabo ele estava governando, querendo ou não, toda essa terra. E por incrível que pareça, meus irmãos, quando Deus ele criou você, criou essa pessoa que está do seu lado, e o diabo já não estava mais sozinho. Quando ele olhou para o ser humano, a primeira criação de Deus, ele olhou para Adão e viu que aquele era semelhante ao governador do céu. O diabo viu que aquele que estava ali na terra, aquele homem que foi criado pelas mãos de Deus, ele tinha um governo em suas mãos para governar a terra, assim como Deus tinha o governo sobre o céu. Eu quero dizer para você, meu irmão, o diabo ele tem investido com mentiras, com calúnias contra a sua vida, porque ele reconhece a autoridade que tem na sua vida. O diabo ele reconhece o poder que Deus deu nas suas mãos. Então eu quero te dizer, muitas das vezes ele tem tentado contra ti, muitas das vezes ele tem feito armadilhas, ciladas, para que você perca esse governo de Deus sobre a sua vida. O Senhor Jesus, o nosso Deus, ele restabeleceu o governo sobre mim e sobre ti. Então há duas opções: ou nós vamos ser governados por Deus e ter o governo na terra de conquistar tudo aquilo que nós queremos, ou ser governado pelo diabo fazendo aquilo que nós queremos. Ou seja, quando nós quando nós fazemos aquilo que é do nosso agrado, quando eu e você nós buscamos aquilo que compete a nós, mas não ao reino de Deus, nós estamos estabelecendo sobre nós o governo, infelizmente, do diabo, porque nós não estamos
pedindo a orientação de Deus, nós não estamos pedindo a orientação do Senhor. Então, somente dois senhores nessa terra: ou serve a Deus ou serve ao diabo. Mas o Senhor, Ele tem um plano de salvação para a nossa vida. O Senhor tem um plano de bênção para você. O Senhor, Ele quer restabelecer novamente o poder e o governo sobre a sua vida. Se o diabo, ele tem frustrado você em algum momento, se o diabo, ele frustrou a sua vida, quem sabe em alguma área da sua vida, quem sabe em algum momento dessa caminhada, dessa sua jornada, você foi frustrado pelo diabo, e o diabo feriu ali, quem sabe, esse reinado que Deus, Ele te deu, e você hoje, você acha que você não tem mais autoridade. Saiba que o Senhor está restabelecendo através do sangue de Jesus. Saiba que o Senhor está restabelecendo o governo sobre a sua vida, porque foi você e eu, nós fomos criados para ter autoridade, para que nós venhamos falar algo e isso aconteça, para que nós venhamos profetizar e ver as coisas se transformando. Saiba que o Senhor está restabelecendo isso na sua vida. Aquilo que você profetizar, Deus dará. Aquilo que você profetizar, Deus vai fazer acontecer. Eu não sei se é no seu casamento, eu não sei se é no seu lar, se é na vida do seu filho, do seu esposo, eu não sei, mas aonde você profetizar, ali será dada a ordem de Deus, porque em sua vida há o governo do Senhor, em sua vida está sendo restabelecido o governo de Deus. E o diabo, ele fica endemoniado, irmãos, quando ele vê que nós estamos com o governo em nossas mãos. E sempre que eu e você, nós demonstrarmos esse governo, ele sempre ficará endemoniado, e ele sempre tentará tirar isso de nós. Mas quando nós estamos focados nas coisas que são de Deus, quando nós estamos focados na presença e em buscar a Deus, saiba que ele não conseguirá fazer isso, porque o Senhor, ele já deu a ordem. O Senhor já venceu os seus problemas, o Senhor já venceu as suas dificuldades. E às vezes é no momento mais sensível da nossa vida que nós, muitas das vezes, entregamos o governo para o diabo. Então que você venha conhecer que você tem um governo, e esse governo não é o do diabo, mas sim o governo que Deus, ele te deu. Porque aqueles que têm o governo, mas dá nas mãos do inimigo, nós vamos ver lá em João 8,44, que diz assim, ó: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Entendeu, irmãos? Então todo aquele que vive na mentira, no engano, ele já tem o seu governador, ele já tem o seu pai. Mas se você está aqui hoje, eu tenho absoluta certeza que é porque você quer ter um governo de Deus na sua vida, que você quer estabelecer o governo do Senhor na sua casa, que você quer mostrar não somente para o seu vizinho, mas para todos que te vejam o trono de Deus na sua vida. Aleluias. Nós vamos ver como quer agir a mentira do diabo. Vamos ver como que ela quer agir nas nossas vidas, amém? Querer é uma coisa e agir é outra. Primeiro, quer distorcer a nossa visão apostólica por aquilo que agrada a carne. 2 Reis 5:20 diz assim, ó. Vamos ver um exemplo. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Nós vemos aqui Geazi, um homem que estava sendo instruído por Eliseu, estava ali vendo milagres acontecendo através da vida de Eliseu. E eu quero que você entenda através desse exemplo. Geazi, ele vivia na casa do Senhor junto com o profeta. Ele ali estudava junto com o profeta, aprendia junto com o profeta, não somente em palavra, mas também em atitudes, em poder. Em um certo momento, Geazi, ele viu Naamã chegando ali com muitas coisas, e devido a Eliseu ter recusado toda aquela riqueza,
que Naamã estava trazendo, porque Naamã trouxe uma bagagem que ele trouxe para agradar o rei, mas o rei, em certa parte, até disse para Naamã se ele queria um conflito com o rei, por Naamã pedir para o rei curar ele daquela lepra. Então, se era um presente para um rei, eu quero que você entenda que era coisa grande. Então, Geazi, ele cresceu os olhos, irmão, ele esbugalhou o zoião naquelas coisas que Naamã estava trazendo ali. Ele falou: o quê? Se Eliseu recusou aquilo que Naamã estava trazendo, eu vou correr atrás dele. Ele começou a olhar para fora, ele estava na casa do pai e começou a olhar para fora. Não, eu vou correr atrás dele, e ele vai ter que me dar alguma coisa. Meu irmão, eu quero que você entenda, aquilo que você precisa, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, para que o nome dele seja glorificado, isso que você tanto procura, que você tanto almeja, está na casa do Pai. Não precisa olhar lá fora, não precisa olhar os ímpios, não precisa olhar a prosperidade daqueles que estão fora da casa do Senhor, porque as tuas bênçãos, as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida, está aqui na casa do Senhor, está aqui na casa do Pai. Então confie no Senhor, espera que Ele fará muitas coisas em sua vida. Deus fará grandíssimas coisas na sua vida. Um dia eu vi na televisão uma pessoa falando assim: eu nunca vi um milagre, eu só ouvi falar, mas ver eu nunca vi. É porque ele está do lado de fora. O milagre ele vai acontecer na minha vida e na tua vida, que estamos aqui na presença de Deus. E eu creio, irmãos, que todos que estão aqui irão presenciar, um por um, testemunhando as grandezas e os milagres de Deus aqui neste altar. Eu vou profetizar, eu quero profetizar na tua vida, aquilo que você tanto precisa, aquilo que você vem buscando. Eu creio em nome do Senhor Jesus que você por poucos tempos estará profetizando, não, melhor dizendo, estará dando um grande testemunho aqui neste altar. Você trará a realidade aquilo que você tanto procura e aquilo que o que Deus quer fazer na tua vida. Quantos creem nisso? Deus tem grandes coisas na sua vida, meus irmãos. Deus tem grandes coisas. E saiba que a promessa de Deus, ela não parou na sua vida. Quem sabe você tem desanimado, quem sabe você tem achado que Deus, Ele esqueceu de você. Quem sabe você tem achado que as lutas que você tem passado, Deus Ele não está olhando, Deus nem sequer está aí para você. Saiba que enquanto eu e você nós tivemos o objetivo de estar na casa do Pai, tudo aquilo que nós precisamos irá acontecer. Saiba que o teu marido voltará para casa com você aqui no altar do Senhor. O teu filho virá para a casa do Pai com você aqui na casa do Senhor. Você irá ser bem sucedido no seu emprego aqui na casa do Senhor. Não olhe se fulano de tal, ele tem cursos superiores, se não tem. Não olhe para a riqueza do ímpio, irmão, porque Deus ele pode usar o mais simples deste lugar para colocar acima dessa pessoa, porque Deus ele tem todo o poder, Deus ele tem todo o governo, e esse governo Deus ele atribuiu aos seus filhos, amém? Então o objetivo é estar com os olhos onde? Aqui no altar do Senhor, irmão. Toda a palavra que é dita, quando o nosso pastor nos orienta, e quando nós colocamos a nossa fé em prática, com as instruções do nosso líder, saiba que nós estamos fazendo um ato de obediência, e é através da obediência que Deus fará que a nossa vida venha prosperar. Não como Geazi, que decidiu olhar para fora e ver as riquezas de Naamã, mas como Eliseu, que olhou para o profeta Elias e viu que dali poderia ser um grande homem, porque ele teve um espelho. E através de Elias, Eliseu foi bem sucedido. E eu quero dizer para você, que através dos profetas, do nosso sacerdote, através da palavra do Senhor, você também será bem sucedido. Nós vamos ver outro exemplo de pessoas que colocou os olhos para fora da casa do Pai. Lá em Atos 5:3, diz assim, ó: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. E você sabe o que aconteceu com Ananias?
Ananias, por colocar os olhos na riqueza do seu bolso, naquilo que ele estava olhando, que não era para a casa do pai, ele veio morrer. E sua esposa, por combinar aquele ato com o seu marido, como chegou lá, como nada tivesse acontecido, ela também veio morrer. Então, ou seja, irmãos, quando nós colocamos os nossos olhos para fora da casa do pai e achamos que a provisão virá do lado de fora, nós estamos pedindo a morte para nós. Às vezes, nós sabemos que às vezes aquele que não é casado ainda fica meio ansioso, Senhor, tem que casar logo, daí está passando, e tem que ter um marido, uma esposa, irmãos? Antes de eu conhecer minha esposa, eu achava que não ia gostar de ninguém, até Deus enviar essa mulher linda na minha frente, Então a gente fica ansioso, irmão, para conhecer uma pessoa maravilhosa, para que nós venhamos casar e ser bem sucedido. E às vezes a pessoa está aqui na casa do pai e fala: mas na igreja não tem ninguém, eu não consigo enxergar ninguém, E começa a olhar lá para fora. E aí é onde aquela pessoa, depois que sai para fora, tenta buscar ali o seu cônjuge, e quando ela olha para trás e vê que ela perdeu grandes coisas na casa do pai. Eu tive exemplos na família, irmãos, de pessoas que buscou há tanto tempo ali por ser bem sucedido na vida sentimental, e por ansiedade acabou dando um jeitinho, Senhor, eu sei que o Senhor trará provisão, mas eu vou dar um jeitinho aqui para ajudar o Senhor. Então eu vou lá fora, fico com aquela pessoa vai vir para a igreja comigo, está vendo tudo, os olhos proféticos, vou lá fora, pego aquele camarada, trago para a casa de Deus, ele vai se converter, aceitar Jesus, vai ser pastor e nós vamos casar. É tão fácil assim. Pergunta como que aconteceu. Nem preciso falar, irmãos? É mais fácil. Deixa eu raciocinar melhor. É mais fácil 10 crentes ser levado para o mundo por um ímpio do que 10 crentes trazerem para a casa do pai. Então, ou seja, um ímpio, ele consegue mostrar as coisas do mundo e arrastar aquele que está na casa do pai. E muitas das vezes a pessoa que está na casa do pai, ela não tem a malícia do mundo, e quando sai aí fora, o diabo ceifa. Então que você venha permanecer os seus pés na casa do pai e saber que a provisão de Deus virá em nome de Jesus, amém? Segundo, quer iludir o homem procurando caminhos mais fáceis, mesmo que errados. 2 Reis 5, 21 ao 24, diz assim: então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, soltou do carro a encontrá-lo. Ele perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens. Que mentira, irmãos! Dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. Estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Então aqui nós vemos um exemplo de Geazi, que Geazi, ele tinha grandes propósitos, ele tinha um grande objetivo na vida dele, de se tornar um profeta, de se tornar uma pessoa usada por Deus, de ser uma referência naquele lugar. Ali naquela época, a situação dos profetas não era as melhores, irmãos. Estava uma situação difícil naquela época para os profetas. Então Geazi achou que ali era uma oportunidade de Deus para que a solução deles fosse resolvida, o problema deles fosse sanado. E ali ele buscou um recurso aonde Deus não tinha autorizado. Ali ele buscou um recurso aonde Deus não autorizou.
Ali ele vem de aguardar aquele momento, por mais que estava difícil para os profetas, por mais que estava difícil para aqueles homens de Deus, e sabendo que Deus iria trazer uma solução, ele quis fazer algo por si mesmo. Ele quis dar o famoso jeitinho para Deus. Meus irmãos, a gente sabe que nós somos seres humanos, né? Às vezes nós achamos que nós somos extraterrestres, né? A gente fala, eu não sou deste mundo. Mas nós estamos neste mundo, irmãos. Por mais que nós sejamos crentes, por mais que nós sejamos homens espirituais, por mais que você ore 8 horas por dia, por mais que você vá para a igreja todos os dias, por mais que você faça campanha, por mais que você seja o maior homem ou mulher espiritual deste mundo, você ainda está nele. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós teremos prova, nós teremos dificuldades, nós passaremos por lutas, mas eu quero te dizer, as lutas virão, as provas virão na sua vida, mas eu quero te dizer, permaneça aos pés na casa do Senhor, não tire os seus pés daqui, não faça como Geazi correu atrás de Naamã, permaneça com os seus pés firmes, porque Deus trará a provisão na tua vida, Deus trará a solução para ti, e você será bem sucedido. Não faça como Naamã, que recusou os conselhos do profeta Eliseu, mas venha estar sempre firme na presença de Deus, ouvindo os conselhos do sacerdote, ouvindo a palavra de Deus, porque eles é que nos orienta a ser bem sucedido nessa terra. E o que o diabo tem para mim e para você é só mentiras. Às vezes o diabo ele traz uma ilusão na sua vida, na nossa vida, e a gente acha que se a gente traçar esse caminho, vai dar tudo certo mesmo. Se a gente traçar esse caminho, o nosso problema vai sumir, a nossa dificuldade não existirá mais. Mas quando nós tiramos o pé da casa do Pai, irmãos, nós estamos assinando a nossa sentença. Nós estamos assinando a sentença da nossa ruína, da nossa vergonha. Ali nós podemos observar Josué. Josué ele foi levado cativo pelos seus próprios irmãos. Existe coisa pior do que isso? Pelos próprios irmãos de casa. Ali depois ele foi vendido, e depois foi preso novamente. Ele foi preso numa cisterna, depois na cadeia. E se ali ele murmurasse, achando que Deus não estava com ele, ele iria perder algo grande que Deus tinha para ele. Por mais que você esteja passando por prova, irmãos, não olhe para a prova que você está passando, não olha para as lutas, para as dores que você está sentindo hoje, mas olha pelos olhos da fé aquilo que Deus irá fazer na sua vida. Ali Josué ele foi levado para colocar o trono de Josué abaixo do trono de Faraó. Ali Deus exaltou Josué de uma forma tremenda, e é o que Deus irá fazer na sua vida. Deus estabelecerá o teu governo acima de qualquer autoridade que tem te caluniado, que tem te esnobado, que tem falado que você não é um filho de Deus, que você não vai conseguir. Deus colocará o seu trono de governo sobre toda a potestade, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso, irmãos? Amém. Deus irá fazer grandes coisas na sua vida. Terceiro, quer fazer com que o homem se desassocie de seus valores espirituais. 2 Reis 5:25 diz assim: ele porém entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Que cínico, né, irmão? Porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Então ali nós vemos que o diabo ele quer desassociar os valores que Deus estabeleceu na nossa vida. Mas quando nós assumimos que nós temos a promessa de Deus e que nós somos usados por Deus, saiba que isso nunca vai romper. Aquilo que Deus, o homem e a mulher que Deus fez lá naquele princípio, é o que Deus está fazendo hoje. É o mesmo homem hoje, irmãos. É o homem perfeito, é o homem com autoridade, é o homem que irá
governar todo o espaço, todo o território. Por que perfeito? Porque é o sangue de Jesus. Nós podemos observar que através da mentira, nós às vezes até influenciamos os nossos filhos, né? Um grande exemplo, nós achamos que às vezes não é uma mentira, mas se nós for levar na íntegra, nós iremos ver que há uma pequena mentira nisso. Quando um filho recebe um presente, né? A criança é inocente, ela é sincera, né? Ela recebe presente, se ela não gostou, qual a cara que ela vai fazer? A cara de que não gostou. Mas o pai está olhando ali, vendo que o filho não gostou e está mostrando que está dando presente que não gostou. O que o pai normalmente? Vai lá e pede obrigado. Vai lá, fala que você gostou. Não é assim normalmente? Eu já fiz isso, irmãos. Então nós ensinamos a criança a fazer aquilo que ela não quer já desde de pequenininho. Nós estamos já mudando o caráter ali. Se ela não gostou, né? Por mais que seja duro, fala, eu não gostei. Mas nós não. Vai lá, fala que gostou. Não é verdade? Aí a mãe, para ajudar a criança, vai lá na pessoa lá e fala, meu filho amou o seu presente, né? Sabe que né? Existe isso, irmãos. Nós já passamos por uma dessas três situações. Ou você já falou para o seu filho agradecer um presente, ou seu sobrinho, ou quem quer que seja, agradecer um presente que ele não gostou. Ou nós já passamos por isso quando era criança, né? Quando já passou por esses dois? Eu acho que os que não levantaram a mão, então, é aqueles que deu o presente ruim, né, irmãos? Né? Então, ou seja, nós já passamos por essa situação. Mas eu quero te dizer que aquele que ensina, aquele que instrui, o mestre, é o que vai ser o responsável pelo futuro daquela criança, pelo futuro daquele que está aprendendo. Aqui vai ser responsável pelo aquele que está olhando. Eu quero te dizer, os nossos filhos, ele aprende mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Os nossos filhos aprendem mais com aquilo que ele vê nós fazendo do que aquilo que nós falamos. E um grande exemplo é o que está escrito na palavra. Jesus disse para o povo, para que ele não olhasse, para que eles não fizessem conforme os fariseus estavam fazendo, mas que eles vinham ouvir, mas não fazer, porque é fácil você aprender quando você vê uma atitude. Eu quero dizer para você, quantos querem ter filhos bem-sucedidos na terra? Quantos querem ver filho próspero? Quantos querem ver filho andando retamente no caminho do Senhor? Então comece a mostrar isso para ele, meus irmãos. Comece, eu e você, nós vamos começar a mostrar retidão para os nossos filhos. Que eu e você, nós vamos mostrar fidelidade com o pai para os nossos filhos. Que eu e você, nós vamos mostrar para os nossos filhos que nós somos dependentes de Deus e que nós precisamos estar na casa do Pai. E quando nossos filhos olhar para nós e verão que aquilo que nós estamos fazendo, e ele fará o mesmo. Existe um ditado que eu ouvi muito do meu avô. Meu avô foi, para quem não sabe, foi traficante, irmãos. E ele olhava, eu fui criado um certo tempo com ele, ele disse assim, ele dizia sempre para mim, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E se Deus ele não tivesse um plano na minha vida, eu por ver aquilo eu poderia ter caído, irmãos. Mas para a glória de Deus, um tempo depois da conversão, Deus mostrou para ele aquilo que eu estava fazendo. Quando meu avô estava bem ruizinho, eu fiz o papel de pai, eu e minha esposa, pai e mãe, cuidando dele nos mínimos detalhes. E ali ele ficou um tempo na minha casa. E ele começou a observar a minha vida, a vida da minha esposa, a gente com compromisso com a casa do pai, muitas das vezes, né, nem tendo tempo para outras coisas. E um certo tempo ele falou assim: Renato, eu quero aceitar Jesus. Em uma conversa, eu nem perguntei, eu falei: é mesmo, vô? Ele falou: eu quero. Eu falei: eu posso orar pelo Senhor? Ele falou: pode. Eu orei, ele declarou ser um cristão, ser filho de Deus, que ele estava se arrependendo dos seus pecados. Isso 1h da tarde. Quando foi 6h, ele passou mal, ficou inconsciente e morreu. Ou seja, quando nós mostramos algo para aquele que estão nos vendo, para aquele que está cuidando, que nós estamos cuidando, saiba que há um grande reflexo dele ser igual a nós, irmãos, né? A Gabriela, ela quer saber de tudo que está acontecendo, irmãos, né? Eu fico meio assim porque minha esposa não é assim, né? Ela não aprendeu isso com a mãe dela, irmãos. Acho que é uma exceção nesse caso,
né? Mas a criança, ela observa a mãe, a filha observa a mãe, ela quer ser igual. Um dia a professora falou assim, ela não sabe o que acontece na sala, mas nos corredores ela sabe de tudo, né? Um dia a professora foi procurar, ela estava lá na secretaria pondo um band-aid no menino que caiu lá no pátio. Ela sabia o que estava acontecendo, irmão. Então, ou seja, há uma grande influência naquilo que nós fazemos. Há uma grande influência. E Geazi, ele poderia ser um homem bem sucedido se ele quisesse, se ele optasse por ser igual a Eliseu. Amém? Mas eu quero declarar que aquele que nós vamos ter como grande exemplo é o nosso pai, é o meu pai, é o seu pai. E é o pai que tem o domínio, é o pai que tem o governo, é o pai que tem a autoridade, é o pai que é santo, é o pai que não mente, é um pai que é justo, e nós olharemos para ele, e nós vamos tomar todo esse exemplo para nossas vidas. Se você, quem sabe, por algum motivo tem errado em algumas coisas, nós iremos denunciar toda a mentira, todo o engano de Satanás sobre a nossa vida, e nós vamos declarar que a partir de agora, nós iremos nos esforçar para que o caráter que age em mim e em ti não seja o da mentira, não seja o da vergonha, mas seja o caráter de Deus na nossa vida. Deus, ele está tentando moldar o nosso caráter. Quando às vezes nós nos pegamos em algum erro, o que nós lembramos de imediatamente? Eu estou fazendo errado. É o Espírito de Deus te moldando, irmão. É o Espírito de Deus te lembrando que você não deve fazer aquilo. Então, ouça a voz de Deus, que você será um grande exemplo. Quantos querem ser igual ao Pai aqui? Amém, Deus abençoe. 4, quer comprometer o nosso futuro, marcar a nossa descendência e expor-nos ao vexame. 2 Reis 5, 27 diz assim: portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então o diabo, ele quer comprometer o nosso futuro, nos marcando com algo de frustração, com algo que venha trazer a vergonha para a nossa vida. Se você for analisar uma pessoa que ela foi mentirosa na sua infância, ela sempre vai crescer e na nossa cabeça ela sempre vai estar mentindo. Se uma pessoa que furtava quando era criança, ela vai crescer, a gente vai achar que ela não merece a nossa confiança, porque a qualquer momento ela pode furtar. Não é assim que o diabo faz, tentando frustrar. Da mesma forma foi com Geazi. Ali Geazi, ele ficou leproso, e não só ele, mas toda a sua família, toda a sua descendência. Conforme iam nascendo ali, as pessoas viam a vergonha de Geazi. E é isso que o diabo, ele quer fazer com aqueles que servem a Deus. Ele não irá conseguir, mas ele tenta muitas das vezes, irmão, frustrar aquilo que nós temos, que é semelhante ao Pai. Ele tenta nos tirar da presença de Deus, ele tenta nos envergonhar, mas em nome do Senhor Jesus, todas as investidas do diabo serão anuladas em nome do Senhor Jesus, serão interrompidas para a glória de Deus. Aleluia. Como vencer as mentiras do diabo? Reconhecer o erro para poder pôr em prática a verdade. Provérbios 12, 19. O lábio feraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Então, para nós vencermos a mentira do diabo, é preciso nós reconhecer o erro, é preciso nós reconhecer o engano, é preciso nós reconhecer que nós estamos errados, porque o maior erro é a gente errar e achar que não estamos errando. É o famoso não tem nada a ver. É o famoso, mas todo mundo faz isso. É o famoso, mas está na moda. Deus, ele não quer moda, irmãos. Deus, ele não quer que nós sejamos igual a qualquer um, mas ele quer que nós venhamos reconhecer o nosso erro. Se você errou, se você tem agravado a sua fé em algum momento da sua vida devido a algum pecado, saiba que Deus, ele está curando hoje. Saiba que Deus está dando a oportunidade para que nós venhamos reconhecer isso. Saiba que Deus está nos dando a oportunidade para que nós venhamos reconhecer o nosso erro. Segundo, renovando a mente.
não se deixando fascinar pela aparência. 1 João 2,15: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Então, às vezes, é necessário nós sempre buscar a Deus, para que nós venhamos renovar a nossa mente, para que nós venhamos ter a mente de Cristo, para que nós venhamos tirar todo o pecado que se acumula, todo o pecado que se que permanece, que se acumula em nossa mente. Então é necessário que eu e você, nós sempre venhamos pedir para o Pai, para que nós venhamos ser renovados, para que nós venhamos ter uma nova mente, para que eu e você, nós não venhamos pensar mais como nós vemos pensando, mas que eu e você venhamos pensar como o Senhor Jesus, como Cristo, em nome de Jesus. Terceiro, deixar-se guiar pelo Espírito Santo, que conduz o homem a toda a verdade. João 16, 13 diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Então, para encerrarmos, o diabo, ele tem tentado moldar as pessoas conforme o seu caráter. O diabo, ele tem tentado moldar as pessoas conforme o seu querer, trazendo mentiras, enganos, ruínas. Infelizmente, não só na sociedade, mas na igreja, dentro do lar, o diabo, ele tem conseguido entrar dentro de lar crentes, irmão, e tem ali moldado caráteres familiares de vergonhas, irmãos. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar na sua vida, que a partir de agora nós iremos nos esforçar, e aquele que moldará a nossa vida não será o inimigo com suas mentiras, com as suas calúnias, com as suas frustrações, mas será o poder do Espírito de Deus que nos moldará, mas será o Espírito do Senhor que te levantará e fará de mim e de você, e fará da tua família homens e mulheres que servem a Deus, homens e mulheres que buscam a verdade do Pai. Não será mais a mentira que assolará o seu dia, mas sim a verdade do Senhor que nos trará luz, que nos trará o brilho, e muitos verão ainda muitas coisas daquilo que Deus há de fazer na tua vida. Amém? Quantos creem nisso? Eu quero profetizar na tua vida, que a tua vida não será mais a mesma, que o diabo não terá autoridade sobre a tua vida, não haverá mais governo de Satanás, mas sim será restabelecido o governo de Deus em nome do Senhor Jesus. Porque quando nós estamos na mentira, no engano ou no pecado, nós estamos entregando o nosso governo. Mas quando nós reconhecemos que nós estamos errados, e que a partir de agora nós queremos renovar a nossa mente, a nossa vida com Cristo, será restabelecido novamente a autoridade sobre as nossas vidas. Amém? Quantos creem nisso? Então aplauda ao Senhor Jesus, e eu agradeço a oportunidade.